Durante muito tempo eu achei que ter resultados vinham de fazer mais esforço, mais correria, mais tarefas, mais gente, mas o maior dos resultados da minha vida não vieram do que eu comecei a fazer, vieram do que eu parei de fazer. Crescer, amadurecer e prosperar requer renúncia. Nem tudo que é bom para agora é bom para o futuro. Hoje eu quero compartilhar com você 7 coisas que eu parei de fazer depois dos 40 para que eu consiga ter resultados reais, não só financeiros, mas emocionais, espirituais e pessoais. Talvez algum deles também estejam te travando. Erro número 1 que eu deixei de fazer. Eu deixei de querer agradar a todo mundo. A gente tenta agradar a todo mundo, tenta não ser grosso, não tenta não magoar ninguém, e a gente acaba por se deixando de se agradar, né? De se valorizar. E não deixa claro para as pessoas o que te agrada, o que não te agrada, faz a gente ficar sem foco, sem paz. E é complicado, né? Eu acredito que é uma dificuldade de muitas pessoas saber dizer não. E dizer não, e o não por si só, ele já é suficiente. E algumas vezes a gente precisa justificar, validar aquele não, como se estivesse fazendo o favor de justificar. Dá para você fazer a coisa? Não, não dá. O não é o suficiente. E eu demorei muito para entender isso, que o não é o suficiente. Se eu não quero fazer alguma coisa, se eu não posso fazer, se eu não estou disponível, se vai me demandar mais do que eu posso fazer, hoje em dia eu já consigo. Não, não posso, não dá, e sem explicação. E era uma coisa que antes, nossa, era bem complicado para mim. Mas graças a Deus é uma coisa que hoje em dia eu já trabalho e já estou conseguindo dizer não sem culpa, né? Número 2, deixei de começar coisas e não terminar. Aquela empolgação, né? Quem nunca? Tenta, se motiva e é igual a promessa de início de ano. A gente faz 1000 promessas que vai fazer N coisas, as listas são enormes e na empolgação a gente às vezes até começa a fazer, mas aí depois vê que não dá certo com a tua realidade, né? Não vai de acordo com a tua realidade e algumas coisas você deixa pra lá, você deixa de fazer. E é uma coisa que me incomodava muito, começar uma coisa e não terminar, começar um livro e não terminar, começar um curso e não terminar. É uma coisa, é uma pequena atitude que eu tô buscando melhorar um pouco a cada dia. Terminar, comecei, vou terminar. Eu olho alguns cursos, ultimamente ando fazendo bastante cursos para melhorar o meu currículo e melhorar mesmo como pessoa. E eu olho algum curso e disse, olha, esse curso é ótimo, é perfeito, mas aí eu lembro que eu ainda não terminei os que eu estou fazendo, então eu já dou uma parada, respiro, não, calma que eu preciso começar e terminar o que eu me disponho a fazer. E me disponho também a aproveitar o processo, curtir o processo, que é uma coisa também que eu fazia muito no automático. E agora eu tô buscando mais isso, fazer um curso, aproveitar, aprender de fato, buscar
um bom aproveitamento do curso e depois terminar, tá? Número 3, deixar de andar com quem te atrasa. Tem pessoas que até são bacanas para você bater um papo, conviver, mas selecionar o tipo de pessoa com quem eu quero ter convivência hoje em dia é primordial para minha vida. Pessoas que não contribuem, pessoas que não contribuem das mesmas crenças, das mesmas atitudes. Hoje em dia eu evito, eu cumprimento, eu falo de boa, mas são pessoas que eu não quero ter para minha vida. Atualmente, praticamente eu não tenho amigos. Eu tenho muitos colegas de trabalho, de outros trabalhos, mas amigos, amigas em si, eu não tenho. E durante algum tempo isso me incomodou. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não faço questão de ter amigos. Até porque para eu ter amigos vai ter que ser alguém que queira as mesmas coisas que eu, pense parecido. E há muito tempo assim, é uma coisa que não me chama atenção, não me faz falta. Ter por ter amizades. Mulher gosta muito disso, né? Ah, eu só saio se fulana sair comigo. Eu só faço academia se fulana fizer comigo, se tiver com quem comigo. Então, há muito tempo eu consigo fazer as coisas sozinha. E é uma coisa que eu aprendi também nesses últimos anos. Curtir a minha companhia. Eu me basto, a minha companhia é o suficiente. Número 4, deixar de procrastinar o que já sabe o que tem que fazer. Mulher gosta de fazer lista, então eu faço lista, algumas vezes eu faço, algumas vezes assim eu tenho que voltar a fazer. Mas, por exemplo, eu tenho que estudar hoje e vai passando o dia, eu falo, meu Deus, ainda não estudei. E é uma coisa que hoje em dia eu já consigo vencer essa dificuldade, essa resiliência. Hoje eu já consigo fazer o que eu tenho que fazer o meu devocional, ler a Bíblia, fazer o meu Duolingo, o meu inglês, fazer a minha oração. Vou retornar agora de fato, né? Hoje são 6 de janeiro de 2026, de fato o ano está começando, então vamos retornar aos estudos e voltar de onde parei. Item número 5. Eu deixei de buscar resultados rápidos. O ser humano, ele gosta é um pouco preguiçoso, eu acho que essa é a palavra. A gente quer resultados rápidos, a gente quer fazer alguma coisa e quer ver logo o resultado. E uma coisa que a maturidade me ensinou é que o processo em si é o que faz valer a pena. Então, você ter resultados rápidos, você ter coisas rápidas não te atribui muito. Então, hoje em dia, eu sei que para crescer, para evoluir, é preciso ter um processo e geralmente os processos são demorados, então não adianta eu querer buscar ter resultados rápidos, sem errar, sem melhorar, sem aprender, sem amadurecer. Então, hoje em dia eu já consigo entender que eu preciso ter um processo. Item número 6. Eu deixei de ignorar os meus limites. Por muito tempo eu confundi cansaço, fraqueza, descanso com preguiça. E às vezes eu tento fazer muitas coisas ao mesmo tempo, estudar meu curso, cuidar do meu filho, ter tempo para o meu filho, ter tempo para o meu marido, ter tempo para mim, descansar. Às vezes 24 horas parece pouco tempo para tanta coisa que eu busco fazer e eu acabo não fazendo. E às vezes eu penso, nossa, o dia passou e parece que eu não fiz nada.
E é uma coisa que hoje em dia eu já estou me cuidando mais. Cuidando de mim, respirando, não querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não respeitar o meu corpo, não respeitar o meu aprendizado. Item número 7, deixei de culpar os outros, fatores externos. Paulo Vieira, ele fala uma palavra que eu gosto muito, é autorresponsabilidade. E eu prego muito isso para o meu filho. É minha culpa. Os resultados que eu tenho ou que eu não tenho, a situação atual que eu me encontro, a minha saúde, é minha responsabilidade, é minha culpa. Não é do governo, não é da minha família, não é do passado, não são das circunstâncias, é minha culpa. Foram atitudes minhas que geraram esse resultado. Eu entregava, e eu procuro muito trabalhar hoje essa questão da autorresponsabilidade, sem culpar terceiros, sem culpar ninguém, só minha responsabilidade. Resultados não são um acaso, são consequência de decisões difíceis e renúncias consistentes. Crescer exige abrir mão, amadurecer exige coragem e mudar exige ação. Talvez você não precise fazer mais, talvez você precise parar de fazer o que está te atrasando. Infelizmente, né, a gente colhe os resultados das nossas atitudes. Observe a sua rotina e seja honesto, e que sejamos honestos com nós mesmos, né, para melhorar nossos resultados, deixar de fazer o que não nos agrega e buscar fazer o melhor todos os dias, deixar de fazer poucas coisas, deixar de fazer coisas que te atrasam. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Você procrastina porque você quer, porque você sabe o que tem que ser feito. Então faça. E é uma coisa que eu trabalho na minha cabeça. Eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. E eu quero me sentir produtiva, eu quero me sentir útil. Eu não admito ficar o dia todo assistindo série, assistindo vídeo engraçado na internet. Eu não admito, eu não aceito. São coisas que para mim não fazem mais sentido. Porque se eu quiser continuar, se eu quiser ter resultados a longo prazo, eu tenho que abrir mão. Tenho que abrir mão de prazeres momentâneos, de risadas sem sentido, sem nexo. E é isso. São coisas que eu venho fazendo. Esses são os 7 passos que eu venho fazendo para eu buscar ter melhores resultados. Como eu disse, eu sei que eu não estou velha para recomeçar, mas também eu não tenho muito tempo a perder. E todo o tempo que eu tenho, eu busco aprender, eu busco praticar, eu busco melhorar um pouquinho a cada dia. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!